Maria, tu já pensaste como era a vida antes da invenção do spandex? Ai, Margarida, eu morro de calor só de pensar em lã na praia. Olha, então arranja uma ventoinha para este episódio. Do Avesso, um podcast sobre moda com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. Bom, quer dizer, ao menos a lã que foi usada para roupa de banho masculina e feminina até em 1930 tinha alguma elasticidade e pronto, olha, do mal ou menos permanecia opaca quando a pessoa se molhava. Estás a ver, já não é tudo mau. Sim, não é? Eu confesso que há um outro item de tempos idos que eu acho delicioso aqui entre nós. As toucas para proteger a cabeça. Foram muito populares ali nos anos 40 e estavam ali entre a moda e funcional também, não é? De certa forma. Sim, pode ser que as marcas de roupa de praia se lembrem de apostar nisso, porque não é? Com umas criações mais originais. A verdade é que há muita gente que não gosta de molhar o cabelo na praia. E ia dar muito jeito para aquelas senhoras, sabes, que parecem umas girafas dentro d'água, assim, com o pescoço muito esticado, para os salpicos, não irem para os cabelos, para aqueles ouros todos. Levam sempre muitos ouros penteados, pendurados e os óculos de sol. Tu estás a falar de alguém em particular, não? Sim, olha mãe, estou a falar de ti, é verdade. Olha, mas também podem pensar na piscina, por exemplo, não é? Se bem que, para mim, banho de mar sem molhar a cabeça não é banho, mas pronto, eu estava bem arranjada no século XVIII, porque, enfim, nessa altura as pessoas começam a ir a banhos mais pelas propriedades terapêuticas, não é? E a verdade é que não se incentivava muito que as senhoras mergulhassem de cabeça. Aliás, de resto, eu acho que até achavam que nadar e etc. não era sequer uma atividade muito feminina, não é? Nada, e nessa altura ainda se usavam as chemises, que mais pareciam assim umas camisas de noite muito fluidas. Agora, tu imagina sair da água com aquilo tudo agarradinho ao corpo. Pois é, no século XIX a roupa de banho já ficou mais parecida com a roupa que se usava na rua, mais ajustada ao corpo, mas claro que a exigência de modéstia se mantinha, não é? Olha, e também se mantinham os materiais horríveis, não é? Devia ser ótimo tomar banho com roupa de lã ou flanela, já para não falar do calor que deve fazer. E as suas naturais consequências. Sim, é uma imagem que dispenso, de facto. Mas há uma coisa que eu invejo do período vitoriano e que ainda hoje eu acho que nos dava imenso jeito. Tu sabes quando se usava aquelas cabines de banho para entrar e sair do mar, assim como umas casinhas de madeira sobre rodas, puxadas por cavalos. Olha assim o meu Uber Ondas, o que é que tu achas? Olha, e aquilo ainda servia de balneário, não é? Porque elas mudavam-se lá dentro. Claro que estamos a falar de roupa subida, mangas, saias, compridas e muitas vezes até meias. Com certeza. Tinham que ser cabines grandes. Pois tinham. Mais uma vez o desporto e as provas olímpicas ajudaram a mudar mentalidades e o guarda-roupa de banho. A competição a nível da natação é do começo do século XIX, mas instala-se de vez com os Jogos Olímpicos de 1896, ainda que as mulheres só tenham tido acesso à prova em 1912. Nós vemos muito estas mudanças a uma nadadora australiana chamada Annette Kellerman, que revolucionou a roupa de banho e até entrou em filmes. E que em 1905 foi convidada para nadar com a família real britânica a assistir. Só que o seu fato justo mostrava ali uma boa parte das pernas, não é? Então não queriam que ela usasse aquilo. Depois. O que é que ela se lembrou? Pôr umas meias pretas e cozê-las à parte de cima, e aquilo foi muito falado na época. Olha, os progressos técnicos chegaram ainda no final dessa década, tanto nos Estados Unidos como na Austrália, lá está. A famosa Speedo, uma marca que nós conhecemos até hoje, foi lançada em 1914. É curioso, porque depois da Primeira Guerra Mundial, a moda de banho variou entre continentes. Nos Estados Unidos da América, as mulheres procuravam algo mais desportivo, e na Europa cria-se assim algo mais elegante, o que na realidade foi durante muito tempo também aqui a distinção entre os estilos americano e europeus, não é? Sim, se falarmos de elegância, pronto, lá está, é hora de voltarmos a falar de Coco Chanel. Claro. A designer criou um fato de uma peça num tecido bouclé, que na verdade parecia unissexo, e Jean Patou, seu contemporâneo, era um dos mais conhecidos a cruzar a moda com o sportswear. A roupa de banho ia chegando à Riviera Francesa, claro, através de boutiques como as da Lanvin, da Molineux, Schiaparelli ou Poiret. Claro, e o conceito do fitness a sério só chega aqui nos anos 30 e aí a natação passa a ser uma atividade também possível para as mulheres. A natação e o bronzeado. Ai, que maravilha, não é? sim. Que pela primeira vez não é associado apenas às classes trabalhadoras e, portanto, as senhoras começam a apanhar aqui Poder apanhar sol, uma corzinha. não é? Sim. E com tudo isto, claro que precisavam de bons fatos de banho. Aliás, tu sabes que em 1932 a Schiaparelli até patenteou um modelo sem costas
para não se ficar com as marcas do sol. Incrível, não é? Nós às vezes ainda achamos que somos muito moderninhos e estas pessoas já andavam a fazer estas coisas ótimas. Olha, por esta altura chegou a haver uma coisa ainda mais genial que as toucas, que eram as capas de banho. As senhoras pareciam assim umas super... Tu já viste imagens? As senhoras pareciam assim umas super heroínas com aquele vestido assim preso com um cordãozinho ao pescoço, uma maravilha. Olha, e também haviam os pijamas de praia. Pois sim, também houve essa moda. Foram muito populares lá fora nos anos 20 e 30 do século passado. Era assim um look de 2 peças, lá está, com calças largas e túnica. No fundo, é aquilo que hoje vemos como uma saída de praia, mas que na altura se levava mesmo para o areal o tempo inteiro. Margarida, como é que as pessoas não haviam de ficar chocadas quando se passou para o biquíni, não é? De facto, a introdução aqui dos tecidos elásticos mudou tudo bastante, não é? O facto de ser possível misturar fios como o Lastex, inventado em 1931, com fibras naturais, fez com que as possibilidades criativas para a roupa de banho se multiplicassem, não é? Isto já para não falar no conforto que este tipo de material dá. É mesmo. O design do biquíni é acreditado a 2 designers. Por um lado, a Jacques Heim, um estilista francês, que criou uma roupa minimalista de 2 peças em maio de 1946, portanto faz aqui uma data redonda. Chamou-lhe Atom, mas neste caso o umbigo parece que ficava tapado, ali mais compostinho. Depois, em julho desse mesmo ano, um outro senhor chamado Louis Réard, que era engenheiro, transformado em designer de alguma forma, criou aquilo que ele chamou, na verdade, de biquíni, não é? Exato. Depois a indústria do cinema e o glamour de Hollywood fizeram o resto, como sim. É costume, não é? Em 1952, Brigitte Bardot aparecia no filme Manina, não é? Sim. Da Girl in the Bikini, com apenas 17 anos, e foi uma das primeiras mulheres a usar biquíni no ecrã. Depois, em 1956, ele levou aqui ainda mais a fasquia quando entrou no filme E Deus Criou a Mulher. E tu sabias que em 1950 a fotógrafa Nina Lin fez umas fotos na praia de 3 mulheres de costas, assim a usarem fatos de banho com grandes chapéus. E essa imagem, que foi tirada na altura para a revista Life, ainda hoje é um best-seller na loja da publicação. O que é uma coisa rara, sim, porque são mulheres anónimas, não é? E normalmente as fotos assim, clássicas costumam ser mais solicitadas pelos clientes, são assim de celebridades, assim, tipo a Marilyn Monroe, não é? Olha, e se houve alguém que fazia parar o trânsito em biquíni, era de facto é Marilyn. Verdade, sim. Mesmo naquela versão muito pin-up, com modelos ajustados às suas formas e uma espécie de mini saia hot pois pants. Pois é, não os biquinis mas já tiveram esse detalhe. Como se usava muito aqui nos anos 40 e 50 e que estão de regresso, sabes que é uma das grandes tendências deste verão, são precisamente os biquinis com calções. É isso. Olha, o Emmanuel Ungaro, o André Corrège, o Giorgio Armani, Oscar de la Renta, o Calvin Klein, foram alguns dos designers que continuaram a experimentar roupas de banho durante a segunda metade do século XX. E em 1964 tivemos um designer chamado Rudi Gernstein que lançou o quê? Um icónico monokini. Isto aqui ainda estamos para lá, não é? Eu adoro o nome monokini. Só o nome é maravilhoso. Sim. No final do século XX, a roupa de banho feminina tornou-se cada vez mais ousada e colorida, não é? Reflexo também aqui das tendências da época. E houve este duelo clássico entre o biquíni e o fato de banho, não é? Claro que temos um momento na televisão que conseguiu aqui fazer muito pelo segundo, que é o fato de banho encarnado da Pamela Anderson, não é? Em Baywatch, ali a partir de 1989. Aliás, eu acho que é um modelo para ir mais reinventado de fato de banho, não é? Há sempre um fato de banho encarnado. Um verdadeiro ícone, sim. A natação competitiva no século XXI tem continuado a beneficiar de avanços tecnológicos em formas e materiais. E no plano de lifestyle, Margarida, nós temos centenas de marcas para escolher, muitas portuguesas, aliás já falámos sobre isso, muitas delas que vão reabilitando, lá está, alguns acessórios mais retro, como os calções de que falaste, os biquínis mais subidos também, e introduzindo também uma série de novos artigos, seja molas para os cabelos, chapéus de sol, sacos de praia, geleira, tudo com muita pinta, não é? Portanto, nós voltámos na prática a isso, super carregados para a praia, agora por razões de estilo. É verdade. E também temos sempre que falar do desporto, não é? Que também aqui dita muitas modas em relação à roupa de praia. Isto é tão verdade que tu sabes que as primeiras imagens do que se parece com um biquíni, na verdade, são do século IV depois de Cristo. E é um mosaico onde aparecem 10 raparigas, cada uma a praticar uma modalidade desportiva diferente. Portanto, vamos sempre ter ali, de facto, ao desporto. Bom, e há a ideia de que os romanos inventaram quase tudo. Claro que estes biquínis não eram para ir a banhos, nem sequer nas suas famosas ternas, mas no que toca à estética,
podiam ter sido desenhados neste século, não é? Isso é que é impressionante. É, por essas e por outras. É que a moda passa a vida a mergulhar em arquivos históricos e a reinterpretar o que já foi inventado. O que, na verdade, nos dá aqui muito jeito para o podcast. Pois é, olha, o que me dava também muito jeito era ter trazido o fato de banho por baixo, porque este episódio deu-me, assim, uma vontade superlativa de ir já para a praia, não é? Olha, a mim também. E também, não é? Portanto, olhem, boas férias se for caso disso e até à próxima. Até à próxima.